Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a discursiva do CNU, né? O CNU que é um concurso único, tem muitas vagas e aprova pessoas para cargo diferente. Então, é um concurso diferente da maioria dos concursos. Quando você faz um concurso, você faz para um único cargo, aqui você faz para um conjunto de cargos. Então, vamos falar um pouco desse bloco 5 que foca em administração, mas a mesma ideia que a gente vai trazer aqui, você pode aplicar para os outros concursos, né? Para as outras áreas. Então, a prova foi realizada domingo, dia 7 de dezembro, né? Uma prova recente aqui na hora que gravando. A abstenção na faixa de 20%, então é a abstenção média de concurso. Normalmente ele devia até um pouquinho mais, ele perto de 30%, né? Então essa abstenção não foi tão alta. Até esse momento que eu estou gravando, é essa informação que a gente. E o tempo foi um grande problema. Assim, os alunos que fui falando, não, a maioria falaram isso. Professor, o problema foi o tempo. Então, tempo é algo que, se você parar para pensar, está no seu domínio, né? É algo que você pode se planejar. Então, quem treinava a discursiva teve mais controle, teve mais preparado, conseguiu administrar melhor esse fator tempo. E quem não treinava, lógico, provavelmente teve uma sensação ruim na hora de fazer a prova, saiu correndo, faltou tempo para fazer, né? Então, você tem que treinar a sua discursiva. Essa é uma lição que tem que ficar para você. Você se enquadrou em algum desses quesitos. Seja você for o cara que não fez, vai ter que treinar muito mais. E aquele cara que já treinava, veja a importância do treinamento para que você fique tranquilo na sua preparação. Lembrando sempre que a gente faz esse trabalho de orientação para a preparação do prova discursiva, então se você precisar, nos procura, a gente faz correções individualizadas. Eu acho que é a melhor forma de você avançar, é onde você vai ter um feedback de um professor baseado no seu texto. Então é uma maneira rápida de você conseguir melhorar ali naquilo que você está fazendo. Alguém que trabalha com a banca sempre. Você pode treinar com os amigos, é uma possibilidade. Hoje, com a IA, você pode mandar seu texto para a IA e pedir para ela corrigir, também é uma possibilidade. Lógico, eu sempre prefiro ali o ser humano corrigindo, mas são opções que funcionam, podem lhe ajudar nessa preparação. Então, aqui isso que eu já passei com vocês. O cargo em nível superior, né? Como é que funcionava essa estruturação? Então, era composta por duas questões, né, de até 30 linhas, valendo 22,5 pontos. Então, no final, eu tenho 45 pontos de prova discursiva, que é uma pontuação muito alta. E aqui tem as regras, como é que eu vou ser avaliado. Então, você vai ser avaliado uma parte de conteúdo e uma parte de português. Não vou passar a perder tempo com vocês aqui, porque isso vocês têm no edital, é só vocês olharem lá com mais calma. E a questão, o que é que trouxe, né? Eu trago aqui para vocês, depois vocês podem ler também com mais calma, não vamos ler toda ela, mas ela trouxe alguns textos de base, né? Então, esse primeiro texto fala do fortalecimento do processo orçamentário, aí traz um textozinho como é que funcionou no outro biênio. O segundo texto trabalha o crescimento expressivo dos valores destinados a emendas parlamentares. Então, veja, processo orçamentário, emenda parlamentar, que é um tipo de emenda possível de ocorrer dentro dessa preparação. Né? E aí ela vem com um comando. Né? O que, é que ela quer que você faça? Então, aqui vamos ver o comando. Tendo em vista os aspectos de coordenação institucional, implementação de políticas públicas e execução orçamentária, faça alguma coisa. Então, o que é que eu vou pegar aqui? Quando eu for preparar meu texto, eu já tenho que no meu rascunho ter colocado coordenação institucional, implementação de políticas públicas, execução orçamentária e começar a abrir meu guarda-chuva que eu vou falar. Identifique as modalidades de emenda ao projeto de lei orçamentária anual. Então, vamos lá? Quais são as modalidades do PELOA? Então, tem que fazer ali. Tá, você não vai fazer o seu texto todo, mas você vai colocar quais poderiam ser. Classificadas em quem? Né? Quanto à autoria, diferencia emendas impositivas e não impositivas. Eu tenho que dizer o que é impositivo e não é impositiva. À luz da Constituição Federal, então você vai ter que se lembrar o artigo que fala disso, você traz, né? E os princípios da administração financeira orçamentária. Indique dois critérios para que uma OSC, veja que um dos textos falava disso, né? Possa captar recursos provenientes de emendas parlamentares e celebrar parcerias com a administração pública federal conforme lei tal. Então veja que ele pega aqui dois critérios. Professor, eu vou trazer quantos? Dois? Não, você vai trazer três, quatro, cinco. Porque você maximiza a sua chance de acertar o que vem no espelho. Sempre digo isso nos meus treinamentos. Pessoal, pediu dois? Fale quatro. Pediu três? Traga cinco. Vá com margem. Tiver espaço de linhas, tem muita linha? Traga mais informação ainda. Apresente uma estratégia para um OSC voltada à promoção da igualdade racial, que pretenda captar recursos de emenda parlamentar junto ao Ministério da Igualdade Racial. Interlocução, aqui cortou aqui, não estou vendo o que tem, com os ministérios. Então veja, eu tinha que estar preocupado com essa informação também trazendo. Então você vai fazer sua estrutura sempre bem regradazinha, quebrando ela ali em tópicos para que fique da melhor forma possível. Né? E também aqui, né, de modo que a parceria, né, acho que apresente de modo que a parceria
modo a estratégia proposta possa fortalecer a governança pública, né, e a execução de políticas de igualdade racial, avaliando sua pertinência. Então, você tem que pegar cada um desses tópicos e ir trabalhando na sua resposta. Então, eu vou abrir aqui, aqui um pouquinho para que a gente veja esse texto. Tá menor aqui, pelo menos a gente vai conseguir ver falando, certo? Então, vamos lá. Então, bloco 5, eu trago aqui uma sugestão de resposta. Só tem esse caminho? Não, tem vários caminhos. Mas o que eu tenho que estar atento aqui é isso, é que eu tenho que falar sobre aspectos específicos, coordenação institucional, implementação de políticas públicas e execução orçamentária. Eu tenho que estar falando sobre isso. Vou quebrar em 4 perguntinhas. 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas 4 eu tenho que trabalhar os aspectos que estão dentro dela. Então vamos ver ali aqui uma ideia de padrão de resposta. Poderia ter várias respostas aí, certo? Só para que a gente possa trabalhar aqui com vocês. Então, o crescimento expressivo das emendas parlamentares no orçamento federal reforça a necessidade de fortalecer mecanismos de governança pública capazes de assegurar a boa aplicação dos recursos e a oferta efetiva de serviços. Então veja que eu já estou linkando aqui as emendas na sua função. Então ela pode fortalecer governança. Como é que ela pode fortalecer? Na aplicação do recurso, na oferta de serviços públicos. Nesse contexto, a correta compreensão das modalidades da emenda do PILOA, bem como a distinção das emendas impositivas e não impositivas, é essencial para garantir a previsibilidade, planejamento e respeito aos princípios da administração financeira, como a legalidade, transparência e eficiência. Olha, eu poderia até trazer aqui o artigo. Onde é que está isso? Qual artigo que fala isso? Se eu me lembrar, eu trago, né? Emendas individuais de bancada, quando impositivas, obrigam a execução pelo executivo, exigindo maior rigor na gestão de riscos e monitoramento das políticas financiadas. Então, veja que eu já digo como é que funciona a emenda individual de bancada. Veja que esse meu primeiro parágrafo eu trago bastante informação. O professor poderia quebrar isso em parágrafos? Sim, eu poderia ter feito um primeiro parágrafo até ali a serviços públicos, e aí nesse contexto seria um outro parágrafo. Então dá para você trabalhar essa informação em blocos diferentes, mas aqui já é um conjunto de ideias para que você possa se nortear. Né? A ampliação desse recurso torna ainda mais relevante o papel das organizações sociais da sociedade civil, que podem atuar como parcerias estratégicas do Estado, parceiras estratégicas do Estado. Para captar recursos oriundos de emendas, a OSC deve comprovar a regularidade jurídica. Veja que ele perguntava lá o que ele tem que fazer, né? Capacidade técnica e aderência ao marco regulatório, que estabelece critérios de seleção, transparência, prestação de contas e responsabilização. Esses requisitos asseguram que a parceria esteja alinhada ao planejamento estratégico governamental, evitando fragmentação, favorecendo a coordenação entre atores públicos e sociais. Então, veja, gente, que eu estou sempre me lembrando de tudo que eu tenho que falar. Veja que eu tenho que falar de coordenação, aparece coordenação. Então, você vai falando daquele aspecto específico que está falando, mas você não esquece do guarda-chuva macro que foi pedido no início. Uma estratégia adequada para um SC, voltada à promoção da igualdade racial, envolve mapear parlamentares que agendas sejam compatíveis, apresentar projetos estruturados com metas, indicadores e análise de risco, bem como articular-se com o Ministério da Igualdade Racial para garantir aderência às políticas nacionais. Essa abordagem, baseada em evidências e gestão por resultados, fortalece a governança ao permitir monitoramento contínuo, maior transparência e uso eficiente dos recursos. Assim, quando fundamentada em planejamento, coordenação institucional e mecanismos modernos de controle, a atuação das OSC e o uso das emendas parlamentares podem contribuir para políticas públicas mais efetivas, atrativas e alinhadas à necessidade da população. Então, gente, como é que a gente vai trazendo aqui? Só para a gente fechar, a gente vai sempre buscando, com base na pergunta que foi feita, então, justifique de que modo a estratégia pode fortalecer a governança pública e a transparência. Então, na sua resposta, tem que abordar isso, né? A estratégia, como é que ela vai fortalecer, né? Como é que ela vai deixar isso mais forte? Então, você deixa muito claro como é que envolve, em que ela se baseia, né? Como é que ela pode estruturar aquilo que foi pedido. E aí vamos para a outra questão, então são 2 questões. Essa outra questão traz aqui a questão do perfil do canal POV, né, institucional do governo, aí fala TikTok, X. No outro texto, né, o uso de memes, conteúdos humorísticos, informais, né, gatinhos e lá vai fumaça. E aí vem para a pergunta. Gente, vamos lá, só por esse comecinho aqui, é um tema que todo mundo sabe falar de alguma forma, né? Eu ainda não sei da pergunta, mas ó, veja, falando de rede social, falando da questão de memes, coisas muito atuais que a gente fala no nosso dia a dia, com nossos colegas no mesa de bar. Mas agora é hora do jogo de verdade. Então, com base nos princípios da comunicação pública digital, da linguagem simples, da ética comunicacional, faça o quê? Identifique 2 riscos éticos ou institucionais relacionados ao uso de formatos informais. Então,
Gente, pediu 2, vou falar 4. Apresenta uma estratégia de comunicação de um órgão público federal voltado à população jovem sobre temas sensíveis, como combate à desinformação e acesso a políticas públicas, integre a produção de conteúdo digital acessível e atrativo, mídias sociais e plataformas digitais, a promoção da transparência e da participação social, a comunicação institucional. Fechamos essa pergunta. Uma outra. Justifique de que modo a estratégica proposta possa fortalecer a governança pública. De novo, a mesma coisa. Finalzinho meio amarrado da mesma forma, né? Responda aos itens referidos, elaborando um texto dissertativo e argumentativo. E aqui ele fala, para o Instituto do BGE, população jovem, ele ainda dá um detalhezinho do que seria essa população jovem para ajudar a gente aí na elaboração. Então vamos lá. Ampliação e uso de formatos informais e miméticos por órgãos públicos nas redes sociais apresentam inovação comunicacional alinhada ao cenário digital contemporâneo. Entretanto, tal prática demanda cautela, pois envolve riscos éticos e institucionais. Entre eles, destaca-se a possibilidade de redução da credibilidade das instituições, caso o conteúdo seja percebido como excessivamente trivial, e o risco de interpretações equivocadas capazes de distorcer informações e comprometer a... Para evitar esses problemas, vamos lá, qual era a pergunta? Identifique 2 riscos. Depois, apresente uma estratégia de um órgão voltado à população de temas sensíveis. Para evitar esse problema, uma estratégia, retomo o termo. Eu estou corrigindo, agora o cara vai falar da estratégia. Voltada à população jovem, deve articular princípios da comunicação pública digital. E aí eu retomo os princípios que ele falou lá. Propõe-se a adoção de um plano estratégico de conteúdo, estruturado em etapas de diagnóstico de cenário, definição de objetivos, indicadores, seleção de formatos adequados, mecanismos de participação. A estratégia pode combinar vídeos explicativos curtos, narrativas visuais claras e canais de diálogo digital, integrando transparência ativa em portais oficiais. E aí, gente, se você soubesse aqui um exemplo, você poderia trazer, vai ver aquelas campanhas feitas pelo governo, né? Aqueles bichinhos pequenos, as capivarazinhas. Se você levar um exemplo prático, você pode trazer para o seu texto, né? Essa abordagem inspirada na gestão do processo, na análise de políticas públicas, favorece o combate à desinformação e amplia o acesso a políticas públicas. E aí a implementação dessa política comunicacional fortalece a governança pública, pois melhora a coordenação entre equipes, integra ferramentas digitais e utiliza indicadores de desempenho para monitorar resultados. Além disso, aumenta a transparência, a disponibilidade de informações acessíveis e verificáveis. Reforça a confiança social ao demonstrar responsabilidade institucional no uso da linguagem adequada e ética. Assim, a proposta mostra-se pertinente e viável. Combina inovação, participação e gestão estratégica para qualificar a relação entre os estados. Então, gente, esse último parágrafo está respondendo o quê? Vamos lá para a perguntinha aqui. Toda estratégia proposta pode fortalecer a governança pública e a transparência, destacando sua pertinência. Toda estratégia proposta pode fortalecer a governança pública. A implementação dessa política comunicacional fortalece a governança pública. E eu vou explicar. Então veja que a retomada, né, esse início dos seus parágrafos, sempre deve vir com um tópico frasal, ou seja, o que foi pedido na questão, porque isso facilita muito para o corretor. Para quem está corrigindo, fica fácil dele ver ali, aqui Sérgio está falando disso, né? Aqui ele está falando realmente do que foi pedido. Então, fica atento a isso. E o segredo para você fazer isso é construir, né, para você fazer sempre o link, né? Faça sua estrutura em tópicos, não esqueça de cada coisinha que tem que ser falada. Não faça seu texto passando a limpo. E aí, gente, qual é a fase que a gente está agora? Já passou a prova. Sérgio, das dicas que você está dando serve para essa prova? Não, serve para a próxima prova. Para essa prova agora a gente tem um recurso. Você não pode deixar de fazer recurso. Então você tem que fazer o recurso da sua prova discursiva. Esse recurso pode mudar a sua vida. É o que vai fazer a diferença entre você estar aprovado, entre você estar reprovado, entre você estar numa vaga, entre você ser nomeado hoje e ser nomeado daqui a 2 anos ou nem ser nomeado. Então faça o recurso. A gente faz esse trabalho de recurso, as vagas são limitadas. Então, num concurso grande como esse CNU, a gente não consegue atender todo mundo, já estamos fazendo reservas. Se você quiser, procura a nossa equipe, procura a gente lá no Instagram, o pessoal vai lhe atender, né, e a gente vai lhe ajudar nessa fase, né, nessa melhora da sua nota. Não deixe de lutar. O recurso pode mudar todo o cenário. Isso é uma grande diferença do outro CNU para esse CNU, são bancas diferentes. A banca atual é uma banca muito mais propícia a dar nota em recurso. Então, não deixe de lutar. É isso. Sou o professor Sérgio Varela, deixa aqui seu joinha, deixa aqui suas dúvidas, sua impressão sobre essa prova. O que você achou dessa prova?
Que acompanha a gente até esse vídeo ficou um pouco mais longo do que nossos vídeos normais. Então, você que chegou até aqui, né? Qual foi o ponto mais difícil? O que é que lhe atrapalhou? Sua preparação te fez realmente enfrentar uma prova com mais tranquilidade? Não, Sérgio, eu me preparei mesmo assim não consegui. Vamos discutir esse mundo. Então, diga aí qual foi sua maior dificuldade nessa prova. Deixa aqui comentário para que a gente possa ir ajudando as outras pessoas e construindo esse ambiente de preparação para o concurso. Grande abraço.